Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. A senadora construiu a carreira política no PT, mas insatisfeita com o rumo do partido, rompeu esse casamento de mais de 30 anos e migrou para o PMDB. Marta já foi prefeita de São Paulo de 2001 a 2004, ministra do Turismo no governo Lula e da Cultura no primeiro governo Dilma. Hoje é forte opositora do PT e votou a favor do impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. Boa noite, senadora. É um prazer recebê-la aqui no É Notícia. Boa noite, eu que estou contente de estar aqui com você. Que ótimo, senadora. A senhora se prepara para uma eleição muito dura e disputada em São Paulo. Antes de discutir esse cenário propriamente dito, eu gostaria de debater algumas questões nacionais que acho que são importantes. Será a primeira eleição após a verdadeira devassa na vida pública feita pela Lava Jato, que já tinha começado em 2014, mas os principais efeitos só vieram à tona depois das eleições de 2014. Os políticos nunca estiveram tão desacreditados. Qual será o clima, o sentimento dessa eleição para a qual a senhora se prepara, senadora, e qual a narrativa que faz sentido para a população? Olha, eu acredito que a principal coisa que a população quer é alguém que ela possa acreditar. E aí ela vai avaliar direitinho o que aquela pessoa tem como história, né? O não envolvimento em corrupção e a possibilidade de fazer alguma coisa para ela. Essa pessoa, eu posso acreditar que vai fazer alguma coisa para mim, cidadão, para meus filhos, para minha região, e aí eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, não vai depender tanto de partido, não. Vai depender da força que aquela pessoa transmitir nas suas propostas e na bagagem e história daquela pessoa. E depois de 33 anos no PT, essa será a primeira eleição que a senhora disputará por outro partido, agora pelo PMDB. As suas prioridades mudaram? Não. Olha, eu entrei no PT buscando um partido que combatesse a corrupção, um partido que fosse a favor de todas as lutas sociais da diminuição da desigualdade e principalmente pelas mulheres e pela causa LGBT. Isso foi o que me levou a entrar no PT e ajudar a construir o PT. Depois foi a decepção absoluta e a minha saída. Mas qual foi o momento dessa grande decepção? Porque em 2005 a gente já tinha tido o Mensalão, que deve ter sido a primeira grande decepção, mas a senhora continuou no partido, inclusive disputou eleições pelo PT depois disso. Mas o Mensalão, para todo petista, e até eu acreditava muito ainda, para todo petista aquilo foi uma surpresa, um choque, dizer não foi, isso não pode ter acontecido. Primeiro foi uma negação violenta, depois foi, os outros partidos fizeram, o PT entrou de bobeira, todo mundo ficou meio constrangido, mas foi. Não vai se repetir, Foi mais ou menos isso que aconteceu. Depois, quando começaram a aparecer as outras situações, foi realmente um choque muito grande. Porque o PT não é a classe dirigente, o PT são pessoas que acreditaram mesmo. Então, muitos ficaram desiludidos. Eu fui uma delas. E achei, o que eu estou fazendo aí? Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu estou fazendo aqui nesse partido? E aí foi que eu tomei minha decisão de sair. Na sua opinião, o que fez com que o PT se corrompesse? É muito difícil falar, Eu acho que o exercício do poder ajuda, mas foi exatamente o medo de perder esse poder, tudo em nome do social, Mas que a gente viu que esse nome do social acabou acarretando a perda de tudo que o PT conseguiu fazer pelo social, porque hoje o Minha Casa Minha Vida não dá nem para você manter do jeito que era, porque a economia foi esfarelando devido a todas as intervenções que a presidente Dilma fez na economia, intervenções inadequadas, devido a desvio de dinheiro, devido a tudo que aconteceu, os programas sociais, o Bolsa Família, tudo isso não está mais podendo ser mantido do jeito que era, porque exatamente a gestão era muito ruim, porque era uma gestão de se manter no poder a qualquer custo, era de recurso público na veia do partido, sistêmico, organizado para se manter no poder. E isso acabou fazendo com que o partido perdesse um norte do que qual é o meu projeto para o Brasil. O projeto principal era ficar no poder, e aí deu no que deu. Os seus ex-colegas do PT dizem que a senhora deixou o partido quando ficou muito claro que o PT apoiaria a reeleição do atual prefeito Fernando Haddad em São Paulo.
Como é que a senhora responde a essa crítica? Nada mais distante. Eu fiz campanha para ele, acreditava que ele fosse ser um bom prefeito. Eu teria gostado de ser candidata. Na hora, eu sempre fui muito obediente nessas coisas partidárias. Na hora que ele foi o candidato, não é que eu tenha gostado, não gostei. Falei, bom, vamos lá. E quem sempre decidiu foi o Lula? Sim. Então eu falei, bom, vamos, a carta marcada, né, nessa coisa de prévia. Aí eu falei, bom, se vai ser ele, eu vou ajudar o partido. E eu não tinha ideia que ele fosse ser tão ruim. Então eu me esforcei para a eleição dele e deu o que deu, ele foi muito mal, mas não foi por isso que eu saí. Porque 2 meses antes da eleição da presidente Dilma, eu conversei com o Lula que eu ia sair. Que a coisa, eu achava que ela ia ser um desastre para o Brasil e que era um equívoco tudo que estava acontecendo e eu ia sair. Isso depois que ela foi reeleita? Não, ou antes dela ser reeleita, ainda naquele movimento Volta Lula, que a senhora foi uma das principais entusiastas, encabeçou? Porque naquele momento a informação do que depois se descortinou sobre o PT não era tão forte. Eu tinha essa ideia que se o Lula voltasse, talvez ele pudesse ter uma capacidade de aglutinação política que ela não tinha. E quando ele falou que não ia ser candidato, eu falei, olha, então eu vou buscar o meu caminho, porque não vai dar certo isso. Aí ela ganhou a eleição, 2 meses antes, eu falei isso, foi essa conversa minha com ele. Ela ganhou a eleição, eu apresentei minha carta de demissão e fui buscar o meu caminho. E aí fui avaliar para onde eu iria, né? E resolvi escolher o PMDB, que é um partido estruturado no Brasil, um partido forte, que tem um DNA de combate à ditadura, e depois é um partido que muita gente pergunta, né? Mas é a corrupção também. Olha, hoje, Amanda, não tem um partido no Brasil grande que não esteja acusado de algum tipo de corrupção. No PMDB, eu vejo uma coisa diferente do que eu vejo em relação ao PT. No PMDB, nós temos pessoas investigadas, né? Uma já está prontinha para ter a sua punição. O Eduardo Cunha. Hoje está muito claro o que vai acontecer. Então, temos pessoas, nós não temos uma organização partidária, não é sistêmico no PMDB. O PT organizou a corrupção. Agora, então, isso faz uma diferença. E é um partido grande, onde eu sinto que tem gente mais de vanguarda, gente conservadora, você vota como você deseja. Meus princípios, que continuam exatamente os mesmos, podem ser plenamente exercidos no PMDB. A senhora se sente livre? Completamente. Para agir, para atuar, conforme a sua consciência, como a senhora... tem essa liberdade. É o partido, não é comigo, é com todos. Você vê que a liderança, o voto de liderança no PMDB, no Senado, no PT, o PT vota assim, todo mundo tem que votar. No PMDB é aberto, cada um vota conforme a sua avaliação. Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho para essa questão da corrupção, senadora, porque quando a senhora deixou o PT, escreveu uma carta ao partido, e em um dos trechos a senhora diz exatamente o seguinte, eu cito, é de conhecimento público que o Partido dos Trabalhadores tem sido protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção que a nação brasileira já experimentou. Mas aí eu volto, os principais nomes do PMDB estão envolvidos, estão no centro da Lava Jato, naquela época não se sabia, mas agora já está claro com as revelações dos áudios do Sérgio Machado, então chegou a Renan Calheiros, ao ex-presidente Zé Sarney, ao Romero Jucá, 3 ministros caíram no primeiro mês do governo Temer, quer dizer, o PMDB também não é protagonista desse escândalo, desse esquema de corrupção? Como eu disse, o PMDB tem pessoas investigadas, e se são culpados ou não, não cabe a mim, cabe à justiça, e ela está indo, às vezes ela vai um pouco devagar, como foi no caso do Eduardo Cunha, mas ela caminha. Mas não é qualquer pessoa, são os principais caciques, são os principais mas não estão políticos. Condenados, né? Não estão condenados. E não é, como eu disse, sistêmico. Você não tem uma organização partidária que injeta para o partido, não é. As pessoas que estão sendo investigadas é porque estão sendo investigadas por problemas aqui, ali, mas não é partidário. O PT, acho que foi completamente diferente, né? Agora, eu também não quero ficar aqui numa posição defendendo isso é mais crime, isso é menos crime. Eu quero dizer que eu saí do PT porque não tenho nada a ver com o que aconteceu. E no PMDB também não tenho. Eu só posso responder por mim. Agora, eu fico preocupada se a senhora achará um partido em que possa respirar aliviada e ficar à vontade, né? Porque os escândalos de corrupção se sucedem. Mas não tem nenhum partido estruturado dos maiores que não esteja
não esteja sendo investigado. Agora tem o PSB investigado, os maiores todos, o PP investigado, os partidos grandes estão todos sendo investigados. Então, na hora que você sai de um, por um motivo que eu saí, você fala, inclusive quando eu saí não estava essa dimensão toda também do PMDB, mas eu teria cada ido... semana muda, né? Mas eu teria ido para o PMDB. A senhora não se arrepende? Nada, porque eu sou senadora pelo Estado de São Paulo, é o Estado mais forte. Eu não posso ir para um partido pequeno, né, e não estruturado, onde eu possa conseguir defender os interesses do meu Estado e o que eu acredito também, né? As causas que eu acredito. Por exemplo, eu sendo PMDB no Senado, eu pude ser relatora da desoneração da dívida dos municípios e estados. Isso é muito importante para a cidade de São Paulo. Nós, em vez de pagar 79, uma fábula que a gente pagava por mês, vai ter uma economia de 2 bi. Né? Isso é muito forte para a cidade. Eu tinha que fazer essa luta. E você não é relatora se você é de um partido pequeno. Agora, o super claro, simples... Claro, que aí não tem nem espaço nas comissões, não né? Tem. Nas relatorias. Então, isso tudo eu levei em conta. E levei em conta também a liberdade que se tem dentro do partido. Isso foi muito importante perceber. E para a campanha também é importante, né, senadora? Porque, afinal de contas, agora são campanhas com financiamento público, do fundo partidário, um partido grande estruturado como o PMDB, obviamente, tem mais direito a tempo de TV e a recursos partidários. Evidentemente. Então, isso é importante também para fortalecer sua campanha em São Paulo. Tudo tem que ser levado em conta quando você escolhe um partido. Agora, o principal é ter o espaço para fazer a sua luta, né? Quando a senhora fala de investigação, de corrupção sistemática, né, essas últimas investigações da Lava Jato mostram justamente que houve, né, que vários senadores receberam mesada, que as contas, as campanhas foram abastecidas com esse dinheiro, que também veio do esquema, né, da Transpetro, da Petrobras, do setor elétrico, do Belo Monte. Então, quer dizer, também há sinais de uma corrupção sistemática que aconteceu durante muito tempo, desde pelo menos o início dos anos 2000, no PMDB, senadora. É possível negar isso? Não, eu acho que se houve corrupção, vamos investigar. O que eu posso fazer, Amanda, me diga, a não ser dizer que tudo tem que ser investigado, que eu apoio o Lava Jato. Acho que foi um avanço gigantesco no Brasil e que nós vivemos esse momento de turbulência em virtude dessa situação. Qual a responsabilidade que compete aos políticos no sentido de mudar esse sistema para que isso não volte a acontecer? Porque no judiciário fica claro, está investigando, prendendo, condenando os culpados. E na política, o que precisa fazer e que não está sendo discutido, por exemplo, uma reforma política, é possível fazer isso? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, com você mesmo. Você não ser partícipe disso daí, né? Essa é a primeira coisa, sua postura e seu comportamento. É a primeira coisa. Depois, você lutar por uma reforma política. E é um dos primeiros passos, nós temos que diminuir o número de partidos. Porque era tão difícil você conseguir diminuir o número dos partidos, e isso passou no Congresso, né? É a tal da cláusula de barreira. E aí o Supremo Tribunal... barrou. O Supremo barrou. O que aconteceu? Hoje nós temos 32 partidos. Dá para governar com 32 partidos? É muito difícil. Mas não é preciso um grande partido como o PMDB levantar essa bandeira? Porque ninguém impunha essa bandeira da reforma política. Isso atinge diretamente, claro, mas eu acho que vai acabar exatamente um dos resultados do Lava Jato vai ser esse. Nós vamos ter que fazer uma reforma partidária. Politicamente, essas revelações de corrupção enfraquecem o governo Temer no PMDB? Não, eu acho que ele está lidando bem com a situação. Muito bem. As indicações partidárias foram aceitas por ele, que ele tinha que aceitar, porque você tem que pensar que ele não é um presidente que tem 4 anos pela frente, né? Ele é um presidente que tem 180 dias para mostrar um avanço e ele tem que ter uma coligação, um respeito às indicações partidárias, que foi o que ele fez. Aí deu problema, sai. Agora, o que ele acertou muito foi na equipe econômica, que aí já está mostrando resultado. Agora, o resultado vai começar a aparecer mesmo, Amanda, na hora que acabar essa interinidade. Quando ele for presidente, tiver os seus 2 anos para atuar, aí volta a credibilidade total, porque agora começou a voltar, mas ainda todo mundo fala, será que? Eu não tenho nenhuma dúvida, vai ter o impeachment. E eu converso às vezes com as minhas colegas, principalmente do PT, do PCdoB, eu falo, mas vocês querem o quê? Que ela volte?
Mas volte para fazer o quê? Se ela não conseguia fazer, ela não conseguia dialogar com o Congresso, ela não conseguia passar mais nada. Então, paralisou o Brasil. E então, o que elas respondem quando a senhora faz essa indagação? É golpe, é golpe. Então, não tem conversa. Mas o é igual PT que você vê na comissão de impeachment. A conversa fica assim. Então, não, é muito difícil, porque eu sinto que nem o PT quer que ela volte mais, porque sabe que não tem condição. Agora, o Temer está conseguindo passar as leis, e isso já mostrou, por isso que já começou um movimento maior de credibilidade. Agora, os grandes investimentos que vão realmente mexer na economia virão quando acabar essa interinidade. Qual a repercussão desse último desdobramento da Lava Jato que levou à prisão do ex-ministro petista Paulo Bernardo? Isso vai enfraquecer ainda mais a defesa da presidente Dilma no Senado, na comissão de impeachment? Eu acho que atinge a senadora Gleice Hoffmann diretamente, né? Aí houve um erro, né? De entrar no apartamento dela. A senhora acha que foi um erro? Eu acho, porque foi uma burrice, de certa forma, desculpando, porque não precisava. Pede uma permissão e faz, né? Porque é uma residência de senador, você não pode invadir sem licença do Supremo. Então, eu acho que não precisava fazer desse jeito. Mas não é uma reação corporativista do Senado? Não, é de direito, é constitucional. Então, não acho errado, não, acho que foi certo. Mas acredito que, em vez de fazer a defesa que a senadora está fazendo, dizendo que isso é para atrapalhar o impeachment, para disfarçar o governo Temer, eu fico até envergonhada com esses argumentos, porque o certo é falar do porquê que aconteceu isso, né? Por que prenderam o ex-ministro? Isso que seria o correto, o motivo. E o motivo dói no coração, né? Dói no coração. Até porque já foram seus colegas de partido, né? E a senadora, a senhora trabalha até hoje. Não pensei por isso. Eu pensei... o crédito consignado é um crédito que atinge principalmente os que mais precisam. Os e você pegar públicos, 70% em propina e 30% para a empresa que foi contratada, quando eu vi isso na televisão, falei, não é possível que tenham feito isso. Então, esse é o tema para ser discutido, não é se entrou ou não entrou no apartamento da senadora, como ela colocou. Exatamente, a questão de mérito, né? O ministro Eliseu Padilha disse recentemente que os investigadores da Lava Jato precisam ter sensibilidade para saber o momento de caminhar para uma definição final. A senhora concorda com o ministro? Deve haver um ponto em que ou a Lava Jato para ou para o país e impede a retomada da economia? Eu até posso compreender o que ele fala em termos de instabilidade, que tudo fica, né? Como você disse, no Senado tem investigados, na Câmara tem investigados, mas eu acho que o Lava Jato tem que ir até o fim. Doa quem doer? Sim. Inclusive o governo Temer? Sim. Inclusive se isso significar mais sacrifícios e mais instabilidade política? Sim. Eu acho que não temos clima para fazer o contrário. Senadora, incomoda a senhora o fato de não haver mulheres no Ministério do governo Temer? Sim, incomoda. Por quê? Porque eu sou uma feminista, eu luto pelo empoderamento das mulheres, nós temos mulheres competentes. Agora, aí eu entendo o que acontece. Se você é obrigado a aceitar indicações partidárias, nós temos no Senado, na Câmara, no Senado, 10% no Congresso Nacional de Mulheres. É pouquíssimo. E os partidos não respeitam as mulheres, não empoderam as mulheres, não dão força às mulheres. Então, as indicações que eles fizeram ao presidente interino eram indicações masculinas, por mais que ele sugerisse que pudessem ampliar esse espectro. Então, eu acredito que quando você é eleito por 4 anos, você vai com uma força, como foi Fernando Henrique, Lula, a própria Dilma, você escolhe quem você quer, né? Você escolhe da sociedade civil, você não precisa se submeter a indicações partidárias. Não é o caso agora. Então, ele teve que aceitar. Mas eu acho que isso... Mas foi um erro? Porque tem que aceitar, ter aceitado isso, não ter pedido ou não, até parece, exigido que os partidos indicassem uma mulher? Não dá para você, nessa situação de interinidade, você dizer, olha, eu quero que seja mulher. Ele queria e ele conseguiu. Eu acho que a Maria Silva no BNDES foi uma demonstração para nós, mulheres, muito importante. Ela é super competente, ela vai ser um orgulho para todas nós.
E eu acho que os 180 dias acabando, eu acho que nós podemos também ter uma mexida. Também acho que isso pode ocorrer. Não acho que ele preteriu as mulheres. Acho que eu deixei bem claro que o motivo foi outro. É porque a imagem que passa fica ruim, né? Aquela fotografia, alguns chamando, dizendo que era um ministério de homens mais velhos, de homens brancos, sem nenhum tipo de diversidade, sem negros, sem mulheres. Concordo. A mensagem... Mas veja o Congresso Nacional como é. Quantos negros tem no Congresso Nacional? Quantos índios e quantas mulheres? Espelha a realidade política do país. Espelha a realidade. Infelizmente, é a minha luta de vida. Mas a gente luta e sabe que é muito difícil caminhar, né? Nós temos agora com o projeto, conseguimos passar no Senado o projeto de porcentagem para as mulheres, né? Mas de uma forma não mais de cota, mas de obrigatoriedade, né? De cadeiras para as mulheres, não mais de disputa, mas cadeiras. Mas no Senado, quando eu falei, bom, então a cada 8 anos nós elegemos 2 senadores, né? Cada 8 anos. Uma eleição é um só, depois 8, a seguinte é 2. Falei, então, eu fiz uma lei. Na próxima, nós vamos por um homem e uma mulher. Né? Nada. Não, tá lá para votar, mas eles falam, Marta, isso, e para começar daqui 20 anos, que eles nem estão lá mais para defender. não vão nem querem, ver, quem sabe os filhos ou os netos. Senadora, vamos falar um pouquinho de economia, né? A gente introduziu rapidamente esse assunto no primeiro bloco. Uma das primeiras medidas do governo interino Michel Temer foi justamente aquela PEC, né? Um limite que estabelece um limite para os gastos baseado na inflação do ano anterior. Né? Isso vai valer, inclusive, para os gastos na educação e na saúde. Até hoje havia uma vinculação constitucional, esses gastos subiam acima da inflação. Então, na prática, pode haver uma redução dos gastos com a educação e com a saúde, dependendo da maneira como essa lei for aprovada. A senhora é a favor desse teto para as despesas de saúde e educação ou é a favor de manter a vinculação constitucional que existe hoje? Sou a favor do teto. Mesmo que isso signifique uma redução das despesas? Eu acho que em alguns casos vai ocorrer isso, em alguns casos vai dar liberdade para os prefeitos, né? Porque muitas vezes o prefeito fica sem condição de acudir uma área da sua cidade que está mais precária e com dinheiro sobrando na outra área, e até a gente vê muitas vezes isso de passar a fazer coisas que não tem nenhuma importância, porque aquele dinheiro tem que ser gasto naquela situação. Agora, essa lei, eu acho que tem mais a ver com dar possibilidade de manejar a economia nesse momento. De não ficar tão engessado. Talvez as pessoas não tenham se dado conta. Aliás, as pessoas se deram conta, já se deram conta. Outro dia eu estava conversando com o padre Marcelo, e ele me falou que uma das coisas que mais dói no coração na missa agora dele é outro dia ele viu uma senhora com 5 carteiras de trabalho fazendo assim. As pessoas estão levando carteira de trabalho, Amanda, na missa. Abençoar. Para abençoar. O desemprego está gigantesco, as famílias estão desesperadas. Então, nós estamos numa situação de enorme dificuldade. E isso não é o Michel Temer que criou, nem o PMDB que criou, porque toda a determinação econômica foi da presidente Dilma, quem fez a intervenção na Petrobras, fez a intervenção na energia, gastou mais do que podia, enganou nesse sentido, fez gastos que comprometem. Por exemplo, a inflação que a gente está vivendo, o descontrole que a gente está vivendo financeiro, foi exatamente fruto da tal da pedalada. Ela gastou mais que podia, não tornou isso público e aí as medidas que teriam que ser tomadas não foram e agora o preço está sendo esse. Isso que as pessoas também têm que entender. E o resultado para você colocar o país de novo com possibilidade de crescimento são medidas desse tipo. Quer dizer, você acha que algum dia eu ia dizer, isso é ótimo, pôr esse teto? E a gente fica com medo, porque a gente sabe que tem algumas cidades que o prefeito pode ser um prefeito que não coloque tanta importância em saúde e educação e acabe gastando em coisa que não é o relevante. Mas eu acredito que a população, toda essa situação... Porque uma das principais reclamações já são saúde e educação, né? Sim, a senhora anda por São Paulo, ouve tantas reclamações de filas em hospitais, gastar menos dinheiro qual prefeito em sã consciência e com o povo hoje politizado, graças a Deus, está mais de olhos abertos e sabe que se reclamar pode ter consequência para o dirigente, vai ousar
pegar um dinheiro da saúde e da educação para fazer coisa que a população não está achando que é importante. Então, eu acredito que tem essa pequena possibilidade de ter um controle maior da população. Agora, se eu acho isso ideal, não sei, não acho tão ideal. Você perguntou se eu vou votar a favor ou não. Eu vou votar a favor. Vou feliz? Não sei. Eu talvez preferisse não. Mas eu acho que a gente está numa situação hoje de votar cada coisa que assusta, né? E a reforma da Previdência, que deve ser uma outra reforma que o governo Temer deve encaminhar. A senhora é a favor de estabelecer um teto, uma idade mínima para aposentadoria de 65 anos, como defende o Henrique Meirelles? Eu acho que vamos ter que, provavelmente. Não acho, é outra situação complicada. Isso ainda nós vamos ter que analisar. Porque as centrais sindicais são totalmente contra, né? São e tem que ser. Eu não esperaria uma posição diferente. Agora, nós vamos ter que analisar os dados. Quando é que nós vamos parar de poder pagar aposentadoria para as pessoas? Porque nós vamos parar de pagar. E aí não é, repito, culpa... Aí não é nem culpa da Dilma, nem do Lula, nem do Fernando. Isso vem de muito tempo, esse buraco, né? É uma reforma que não foi feita, foi sucessivamente adiada. Mas as pessoas não têm coragem de fazer. O preço é muito alto. Só que o que tem que ser entendido agora é que chegou num momento que tem que pagar o preço. Infelizmente, é isso que está previsto agora. Tem que ser o mais protetivo possível, não sei se é essa a palavra, para o trabalhador. É muito injusto que isso esteja ocorrendo, muito injusto. Por isso que eu acho que o impeachment realmente tem que ocorrer. Se a gente está nessa situação, não é por causa do povo que trabalha, não. É por causa das medidas que a presidente Dilma tomou e que levou a situação desse tipo. Isso que tem que ficar claro. E medidas que eu acho que tem sensibilidade no PMDB, no governo, no próprio Henrique Meirelles, que está liderando, em pesar as situações, né? Para que seja o menos ruim possível o que tiver que ser tomado como decisão. Vamos falar um pouquinho de São Paulo, senadora. O deputado Celso Russomano lidera a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Essa última pesquisa Ibope que saiu mostra que ele sai na frente com 26%. A senhora está em segundo lugar com 10%. Depois vem logo atrás a Luiz Erundina, 8%. O Haddad, 7%. João Dória com 6%. Portanto, essa corrida ali pelo segundo lugar está bem embolada. Todos vocês estão tecnicamente empatados. Não acho. Por quê? A senhora vai me dizer por quê. Mas primeiro eu gostaria que a senhora respondesse por que o Russomano é o único candidato que se destaca dos demais. Isso eu acho que ele é o único, que ele está na frente, eu concordo. Mas por quê? Por que a senhora Porque tem ele essa tem um programa de televisão diário, onde ele defende o consumidor e as pessoas acham que ele, então, pode se sair muito bem numa prefeitura. Elas não conseguem ainda discriminar o que é você ser um prefeito de São Paulo, lidar com a imensidão das dificuldades de São Paulo e ter um reality show. Ele não se sairia bem na prefeitura, na sua opinião, então? Não sei, mas eu acho que é muito diferente. E por que a senhora não acha, a senhora diz que não está em segundo, não está tecnicamente empatado com os demais, embora a pesquisa aponte isso? Não, porque eu acho que uma pesquisa com 650 pessoas numa cidade de quase 12 milhões de habitantes, ela não é uma pesquisa muito confiável. É uma amostragem pequena. Qualquer pessoa que entenda de pesquisa sabe disso. 4 pontos para cima e 4 pontos para baixo, que é a margem de erro, dá qualquer coisa que você queira imaginar. Então, eu não... E aí, achei também uma coisa, lendo a pesquisa com cuidado, 37% da pesquisa é feita com pessoas de grau de instrução superior, que eu também achei que isso pode desvirtuar bastante a pesquisa. Não reflete a realidade. Não. Então, mas sabe o que eu acho? Pesquisa é fotografia do momento, vão ter muitas pesquisas ainda e que vai decidir a urna, o voto na hora. Mas a senhora tem também, ainda segundo essa pesquisa, a segunda maior rejeição, né? Com 42%, só perde para o atual prefeito Fernando Haddad, tem 46%. Por que a senhora acha que tem esse índice tão alto? Não sei, essa é uma coisa que eu tenho que resolver. Mas a senhora não tem uma ideia, uma opinião que possa ser os seus assessores, os seus marqueteiros, a sua própria sensibilidade, que a senhora ouve das pessoas nas ruas? Não sei, talvez porque eu fale as coisas, né? Não sei, não sei. Que a senhora seja direta, objetiva? Eu acho que um pouco isso, mas também não sei, para te falar a verdade. É uma coisa que também eu até gostaria de ter uma pesquisa, poder fazer uma pesquisa para poder saber mais a respeito disso. E aí a senhora estaria disposta a mudar?
Olha, eu já mudei tanto. Eu mudo. Se tem uma qualidade, eu não mudo. tem medo de mudar, ouve as críticas. A senhora é uma tenho. pessoa que ouve as críticas e consegue responder a isso de uma forma positiva, mudar? Sim, isso, pelo menos essa qualidade. Isso é uma qualidade, isso é uma eu qualidade. escuto e eu mudo. Senadora, e peço desculpa. E pede desculpa, isso é importante também. Seus principais eleitores tradicionalmente votam no PT, né? A senhora tem uma importante votação na periferia da cidade, na Zona Leste. Não é natural que agora, com essa sua saída do PT, esse eleitorado se divida entre a deputada Luísa Erundina e também o prefeito Fernando Haddad? A senhora não pode perder eleitores aí nesse... Não creio. Não creio. Porque eu tenho andado na periferia, né? E quanto mais distante do centro, mais eu percebo o que as pessoas dizem, que o prefeito não existe lá, ele não fez nada. E não é que elas dizem, eu constato. Então, tem situações que eu imaginei que já tivessem resolvidas, estão muito piores. E não tem é um prefeito de gabinete e as pessoas reclamam direto. Eu acho que em 4, 5 meses ele não vai mudar essa visão, porque nem dá tempo de fazer alguma coisa. O Celso Russomano corre o risco de ter o registro da candidatura cassada até agosto, né, quando efetivamente chegar o momento de fazer o registro eleitoral pelo Supremo, se o Supremo confirmar uma decisão da 10ª Vara lá do Distrito Federal que o condenou por peculato, né, quer dizer, que seria o desvio de recursos públicos para pagar uma funcionária particular do gabinete. A senhora tem não é para pagar a funcionária, era uma funcionária do funcionária gabinete que trabalhava num outro escritório. Para trabalhar no escritório particular dele, diferente. Exatamente, usar uma verba do recursos públicos, verba do gabinete para pagar outra funcionária. Ele foi condenado por isso, né? Qual a sua expectativa, senadora? A senhora acha Olha, eu tenho que fazer minha campanha. Eu tenho que me esforçar, fazer minha campanha, dizer que o que eu fiz para a cidade, porque foi peguei uma cidade numa situação muito ruim, né? Com muita dívida e acabada. As pessoas esquecem. Outro dia eu conversava até com uma jornalista e eu falava, você lembra do PAS? Ela não sabia o que era o PAS. Né? Aquele sistema de saúde que inventado pelo Maluf Pita, que depois degringolou, né? E que eu lembro que eu ia nos hospitais quando eu fui eleita, não tinha tomógrafo, não tinha os equipamentos, tinham sumido, para dizer de uma forma elegante, né? E os médicos também tinham saído da prefeitura porque não queriam trabalhar para o sistema privado, era um caos. E fora isso, a cidade estava completamente abandonada e o recurso era muito pequeno. Eu trabalhava, Amanda, com 30 bilhões de hoje. O Haddad trabalha com 50. Né? São 20 bi a mais. Mas grande parte desse recurso está comprometida também. É como a senhora disse, um orçamento bastante engessado. Mas o meu também. O seu também. Eu deixei um legado. Eu criei o CELS em São Paulo, eu criei o bilhete único em São Paulo, e você sabe o que foi o preço desse bilhete único, usar colete, proteção, brigar com a máfia. Exatamente, que foi. A senhora foi ameaçada. O CELS não foi fácil passar na Câmara, porque achavam que a periferia não tinha que ter piscina, que isso era um luxo, que tinha que gastar com o professor, com uma escola mais modesta. Era uma briga, foi muito sério para conseguir fazer isso e as pessoas entenderem que a periferia tinha que ter uma oportunidade melhor na escola, né? Vai e volta não existia, que era o transporte escolar, que agora está meio... Eles estão tentando acabar com ele. O uniforme escolar não existia, material escolar não existia. Então, a gente fez muita coisa pioneira que outros municípios, outros estados também. Eu mesma, como ministra da Cultura, inaugurei mais de 30 CELS no estado de São Paulo, mas só na área de cultura e esporte. Então, eu acredito que essa bagagem conta. Porque se eu tive erros, eu tive muitos acertos. Agora, e aprendi com a vida, né? Qual vai ser a sua principal bandeira hoje? Qual a sua principal preocupação, sua área, seu foco? Olha, o que eu tenho sentido de conversando com a população, o principal problema é a saúde. O desespero de você ter alguém doente em casa, seja criança ou uma pessoa com doença crônica que vai no posto de saúde e não tem remédio. Ou senhoras esperando. Outro dia foi muito forte isso numa AMA, eu vi senhoras esperando há 3 horas para marcar a consulta, não era para ter consulta. Então, esse desespero todo, a saúde é uma questão prioritária na cidade. Mas não é incoerente querer possivelmente reduzir as despesas na saúde e dizer que esse é o principal problema da população em São Paulo? Não, porque eu vou gastar provavelmente até mais. Mas não necessariamente, viu? Porque a saúde...
ela tem uma gestão, isso quanto mais eu estou debruçada, estou vendo, está muito precária a gestão. A gestão é muito ruim, é dinheiro no ralo. Por exemplo, estão devolvendo agora 20 ambulâncias do SAMU para o Ministério da Saúde. Estão devolvendo 50 milhões de UPAs, que se precisa muito aqui na cidade. Estão devolvendo porque não foram capazes de gastar e construir. Então, e depois um sistema de tão desorganizado, por exemplo, o bilhete SUS do usuário, né? Você tem que digitalizar toda a saúde, porque ele faz o exame médico num hospital, ele tem que fazer uma operação, é urgente, mas ali não pode ser feito, vai para outro hospital. Depois de 20, 30 dias, não teria que repetir o exame, tem que repetir todos os exames, porque não se comunica, não tem informatização. Então, isso tem que ser prioritário. É uma melhor gestão dos mesmos recursos. Não, diga, por favor, complete seu raciocínio. Não, eu acho também a questão da segurança é uma questão que eu tenho me preocupado muito. Eu tenho me reunido com a Guarda Municipal, né, para saber exatamente qual é a situação. E eu não tinha dimensão do problema. Quando eu saí, nós tínhamos 6 mil guardas municipais. Sabe quantos nós temos agora? Quantos? 6 mil. A mesma coisa. A mesma coisa, uma população muito mais conturbada e maior e com muitas funções variadas que eles não tinham. Uma das funções agora é ficar em cima da ponte com um radar móvel multando as pessoas, os carros. Né? Desde quando o guarda municipal tem que estar lá? A guarda municipal tem que estar na porta da escola, cuidando das crianças, dos adolescentes, afastando bandido, traficante. Vamos falar também sobre essa questão da mobilidade. Senadora, a senhora disse recentemente que o Fernando Haddad é o pior prefeito que a cidade já teve. A senhora acha que numa cidade que já teve Celso Pitta e Paulo Maluf como prefeitos, realmente o Fernando Haddad é o pior prefeito que a cidade já teve? Eu acho que eu e os paulistanos acham isso. Por quê? Porque está em todas as pesquisas, né? E porque ele não soube escolher as prioridades da cidade. Quais foram os erros dele? Olha, eu acredito que exatamente isso. Ele não percebeu que era prefeito de uma cidade gigantesca, com carências enormes e uma pobreza muito grande, à medida que você se distancia do centro. Ele não teve essa sensibilidade e eu estou vendo pessoalmente que a periferia está completamente abandonada. E a gestão é muito ruim das coisas mais importantes, tanto na educação, ele prometeu vários CELs, fez os CELs decaíram completamente de qualidade. A senhora pretende resgatar isso, os CELs? Sim. Investimento nos CELs? Sim, você tem que ter mais alguns CELs, né? E tem que criar outras possibilidades também, com esporte e cultura, tem que recuperar os centros esportivos também, que isso pode ser também, vai no conceito do CEL, de você poder juntar essa possibilidade para os jovens. Então, acho que agora os CELs estão muito abandonados, por exemplo, hidroginástica, yoga para os idosos, tudo isso que tinha, isso não tem mais. Fecham muitos no fim de semana, no Dia da Criança. Eu fui num que estava fechado, né? Falei, não acredito. Exatamente no Dia das Crianças. Era um fim de semana, estava fechado, era sol, e a grade você olhava e via piscina, até estava limpa, mas as crianças não podiam entrar. Então, aí disseram, não, mas foi... Eu vi várias situações ruins. Então, o conceito, né, que era dar oportunidade para quem não tem oportunidade, quem nunca viu um bom teatro, quem nunca teve oportunidade de fazer um workshop de mímica ou de dança, ou de alguma... Isso acabou, né? Perdeu essa essência. Perdeu. E a ideia era exatamente dar uma janela. Quem nunca imaginou que pudesse tocar um violino, poder. Isso acabou, as orquestras. Ó. E isso é difícil até de recuperar. São 21 mil instrumentos de corda que se foram, né? É muita coisa. Agora, prefeita, prefeito, olha só, o ato falho, senadora. O prefeito investe muito na questão de mobilidade social, na questão de mobilidade, de mudar a cara de São Paulo, né? A gente viu a ciclovia, aumentou os corredores de ônibus, também tem o negócio da redução da velocidade em São Paulo. Se a senhora for eleita, o que pretende manter, o que pretende mudar? Como é que a senhora enxerga essa nova cosmética corredor assim, de São ônibus Paulo? É fundamental, muito bom. E temos que fazer muito mais e temos que fazer muitos terminais na cidade que ele não fez. E isso é fundamental. Agora, da ciclovia, toda grande metrópole tem que ter bicicleta. É uma forma de esporte, lazer, é uma forma de transporte para o trabalho. Isso não foi feito.
porque na hora que você planeja fazer a bicicleta integrada no modal de transporte, que sai da bicicleta, passa para o ônibus, passa para o metrô, você tem que pôr bicicletários nos terminais, você tem que pôr nos metrôs, mas principalmente você tem que fazer a ciclovia chegar nesses lugares mais distantes. Elas não chegam, são muito poucas que chegam. E as que chegam não são ciclovias, são ciclotintas, porque passaram uma tinta e cheio de buraco, não foi cuidado. Então, o que o povo na periferia está reclamando e que eu percebo que é muito interessante, eles querem usar a bicicleta. Eles sentem que eles não têm nenhuma condição de usar a ciclotinta lá, porque, primeiro, não tem. E as que têm não chegam nos terminais. E as poucas que possam chegar, muito pouco terminal tem um lugar para deixar uma bicicleta. Então, não foi pensado como um modal integrado de transporte. Isso tem que ser pensado. E aí tem que rever algumas que não estão adequadas, que estão realmente, que não funcionam e que não vão para canto algum. Isso tem que rever. E agora, a questão da velocidade de 50 km por hora, a senhora reveria isso? Eu estudaria a questão, porque eu acho São Paulo uma cidade dinâmica. São Paulo, você não tem grande metrópole que tenha via expressa que seja 50 por hora, não existe isso. Então, você tem que colocar proteção para que não haja tanto acidente na rodovia. E isso não foi colocado. Colocaram radares, mas os radares são mais na forma de pegadinha, né? Vai desde o guarda municipal em cima da ponte até aquele fio que você vê 7 radares, tudo mal sinalizado. Aí você sai com 50 por hora, baixa para 40, você nem sabe que baixou para 40. Então, você vê que é uma indústria da multa essa situação toda. Eu vou rever com muito cuidado. Eu acredito que nós temos que ter podemos colocar mais guardas, mais fiscalização, ambulante tem que sair também da marginal, nós temos que ter os guinchos em prontidão, porque um acidente na marginal, você 3 minutos para 8 quilômetros, em 5 minutos você para 8 quilômetros. Então, tem outras coisas que você pode fazer, e a sinalização é muito importante. Agora, também. Senadora, o pré-candidato do PSDB, João Dória, esteve aqui no programa Não é Notícia, e ele disse que seria mais adequado para uma cidade como São Paulo ter um empresário que saiba gerir bem os recursos do que um político profissional. Ele tem ido muito até a periferia também. A senhora acha que ele tem chance de ganhar? A senhora acha que as pessoas podem se identificar com ele, que é tido como gestor competente, como um homem, um self-made man, como se disse, né? Como um homem que progrediu? Eu acho que isso é a população que vai responder, né? Não sou eu. Ele está como candidato, se ele está visitando, as pessoas estão conhecendo ele. E aí a pessoa vai ver se acredita nas propostas e se a bagagem dele convém para um prefeito, né? Se a experiência dele vindo do empresariado, você administra São Paulo da mesma forma. Rapidamente, uma visão sua antes do pinga-fogo final, senadora, sobre o legado que o PT deixou para o país. Agora que se aproxima mesmo desse, possivelmente, do fim desse governo, se for mesmo decidido o afastamento definitivo da presidente Dilma, qual será o legado desses anos todos do PT no poder? Acho triste, viu, porque poderia ter sido um grande legado, um sonho de realização, mas eu não acredito que vai ser isso, não. Porque muitas das coisas que foram feitas, e foram feitas muitas coisas boas, por exemplo, Pronatec, Fies, tudo isso eu acho que foram cotas, eu sou adepta disso, acho que foi tudo bem, mas foram muito mal administradas. Mas prioritariamente a situação econômica e a corrupção que estão hoje realmente manchando muito esse legado. E a senhora põe no mesmo balaio o governo Lula e o governo Dilma? Ou no governo Lula houve avanços e eu acho um pouco diferente. Eu acho um pouco diferente. Acho que no governo Lula os avanços foram muitos, esse pouco dos que eu mencionei, né? Mas e quando ela foi para o primeiro mandato, ela entrou com a cabeça dela, né, colocando as ideias dela na Petrobras, de controle da gasolina, que era uma ideia boa para o povo achar que estava com gasolina mais barata. Mas não era momento de fazer isso, o preço foi altíssimo para nós depois. Depois a questão da intervenção na energia, também populista, para diminuir a conta de energia. Depois a conta subiu astronomicamente, porque ela fez sem... Era uma coisa... ela não foi bem, né? Não foi bem. Vai ser um legado ruim, na sua opinião.
Senadora, infelizmente nosso tempo terminou, vamos só acabar agora com esse pinga-fogo final. Eduardo Cunha. Uma situação muito complicada. Renan Calheiros. Ele é hábil. Luiz Erundina. Ela é uma grande mulher. Fernando Haddad. Ele não foi um bom prefeito. Russomano. Vamos ver o que acontece. João Dória. É um empresário. Michel Temer. É o nosso presidente interino fazendo o melhor que ele pode. Dilma. Uma decepção. Lula. Outra. A senhora foi muito próxima dele. Qual o sentimento que a senhora tem por ele hoje? Esse mesmo. Quanto mais próximo, mais decepção. E se ele for condenado? É triste, né? É triste, porque era um herói nacional. Não só para mim, que era do PT e admirava as qualidades que ele tem extraordinárias, mas por tudo que acabou desencadeando no país. Que efeito teria a prisão do maior líder popular do país? Não sei. Senadora, muito obrigada por essa entrevista no A1 é Notícia. Foi um prazer recebê-la aqui. Espero que volte mais vezes durante a campanha, né, que se avizinha. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Você pode rever as nossas entrevistas, os endereços aparecem aí embaixo no seu vídeo. Tenha uma excelente semana, uma ótima noite. Até a próxima.